Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo número 5, versículo 36, diz assim a palavra de Deus. Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Ore comigo. Meu Deus e meu Pai, neste momento, queremos pedir a tua direção, a graça, a força que nos é necessária para podermos, ó Deus, compartilhar esta mensagem, essa verdade que tu tem colocado em meu coração, e que abençoe a todos os nossos irmãos que aqui nos acompanham e aqueles que também estão nos ouvindo por esse culto online. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu te peço e eu te agradeço. Muito obrigado. Amém. Graças a Deus. Queridos, por favor, pode se assentar na presença do Senhor Jesus e preste atenção no que Deus quer falar a você nesta noite. A Bíblia Sagrada é muito clara, é muito objetiva, é muito direta quando diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Isso está lá em 1 João, capítulo 5, versículo 4. E por que é tão importante a vitória dentro da fé em nossa espiritualidade? Porque a palavra de Deus diz também no capítulo 5, no versículo 19, que o mundo jaz no maligno. Existe um sistema, existe um emaranhado de leis, existe um emaranhado de concepções que a nossa cultura, e não apenas a cultura brasileira, mas as culturas em geral, são na verdade manifestadora, né? Essas culturas manifestam aquilo que de fato é produzido por, segundo a Bíblia Sagrada, forças espirituais da maldade. E nós fomos chamados, segundo a palavra de Deus, segundo também as próprias palavras do Senhor Jesus Cristo, para desfazermos as obras do diabo. A palavra de Deus também fala que Satanás é o pai da mentira, é aquele que não se firmou na verdade desde o princípio, e que todas as suas atividades e todos os seus movimentos são para estabelecer essa expressão quebrada da verdade. Por quê? Porque a mentira, meu irmão, não é o contrário da verdade. Às vezes as pessoas acabam se equivocando quanto a isso. Eu já disse e volto a repetir que nós não acreditamos em mundos antagônicos que se complementam. Existe o reino de Deus, e este reino de Deus, estabelecido por Deus, é aqui na terra. Preste atenção. E como a gente já tem aprendido, Deus não tem inimigo. Não existe uma força contrária igual a de Deus, lutando contra Deus para ver se consegue suplantá-lo. Existe um inimigo que é nosso. Nunca esqueça disso. Satanás, nosso adversário, anda rugindo, buscando a quem possa tragar. E isso é bem ilustrativo daquilo que precisamos compreender na nossa espiritualidade, porque às vezes nós ficamos imaginando que Deus vai lutar assim, e lá no finalzinho dos 45 minutos do segundo tempo, Deus vai vencer a Satanás por uma luta muito grande que todos nós juntos, irmãos, não existe essa possibilidade. Satanás é um problema nosso. Fomos nós que caímos e demos sobrevida a ele. Demos sobrevida a ele quando ele também estava pendurado na criação de Deus. Deus criou todas as coisas e colocou o homem como sendo o ápice da sua criação, e tudo criado para a glória de Deus e para que a vontade de Deus fosse satisfeita. Mas como o diabo não conhece Deus por dentro, ele só conhece por fora,
Por isso que tudo que Satanás faz, ele faz dentro de uma plástica parecida com Deus, apenas parecida com Deus, mas em sua essência ele não consegue entender. A palavra de Deus fala que o diabo só entende das coisas do homem, mas não entende das coisas de Deus. Então, quando ele olha, ele observa as coisas por fora, ele não entende o que Deus está fazendo. Então, Deus fez o homem, coroação de sua criação, e os anjos foram criados em função de nós também. A Bíblia diz, são espíritos ministradores a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então, ele, vendo por fora o plano de Deus, estabelecido por Deus, criado pelo Senhor, ele achou que quando o homem caísse, tudo deixaria de existir. E ele então não continuaria vivendo a vida horrorosa que é você saber de Deus e não ter possibilidade de se relacionar com Ele. Saber que existe o bem supremo, mas não poder ser de fato participante da sua intimidade. Porque, irmãos, essas questões que às vezes povoam o nosso coração, a nossa mente, não é? Elas precisam ser trabalhadas da maneira certa, da maneira correta. Então nós precisamos vencer, e é a fé que faz a gente vencer esse mundo que jaz no maligno, esse mundo que produz todo esse caldo cultural, que produz todos esses sistemas que fazem com que o opressor muitas vezes tenha vantagens e suplante pessoas humildes, as pessoas mais necessitadas. Por quê? Por que Deus não intervém? Porque isso é um problema nosso. Deus fez tudo perfeito segundo a Bíblia Sagrada, mas nós, como seres humanos, estávamos lá em Adão, escolhemos deliberadamente viver afastado de Deus, como se isso fosse possível. Agora, o Senhor, na sua imensa misericórdia, no seu poder, Ele sai da sua perfeita alegria, pericorese, como nós já aqui falamos, para entrar na história e nos resgatar pelo seu imenso amor. Mas ele estabeleceu que isso aconteceria pela fé. Pela fé no quê? Pela fé na sua palavra, que revela o seu caráter. Porque foi lá que o homem pecou, foi lá que o homem sucumbiu, quando ele, em vez de dar ouvido à palavra de Deus, que disse, no dia em que você comer desta árvore, você certamente morrerá, e eles deram ouvidos a outra voz. Agora, para nós sermos resgatados e termos a vitória que vence o mundo que jaz no maligno e consequentemente o maligno, nós precisamos ter fé. Fé no caráter de Deus e fé na palavra de Deus. E aí, quando você entende isso, você precisa alcançar, de fato, o que isso precisa produzir na sua vida. Porque às vezes, meus irmãos, a gente pensa que fé é o pensamento positivo, são palavras afirmativas. Você acha que eu vou conseguir, eu vou conquistar, eu vou chegar. E aí a gente pensa, não, isso é fé. Irmãos, com todo o respeito à neurolinguística, né? As pessoas que estudam isso, claro que tem algum tipo de importância isso, né?
Mas não é isso que a palavra de Deus fala. A palavra de Deus não diz que nós temos que ter uma linguagem afirmativa ou uma linguagem positiva. A Bíblia Sagrada diz que nós temos que ter fé. E fé, ela não é palavras mágicas, palavras de afirmação, palavras de cunho positivo. Ela é a convicção que é produzida dentro do nosso coração a partir da palavra que recebemos de Deus. É isso que é fé. A fé é a firme convicção, segundo o texto de Hebreus 11, o firme fundamento, e outras traduções diz que é a substância daquilo que nós não vemos, mas que nós temos a certeza de que nós possuímos. E às vezes as pessoas não entendem fé, porque elas confundem fé com esperança. A esperança, meu irmão, é a capacidade de você, de uma forma forte, resiliente, estar esperando aquilo que ainda não aconteceu na história. Então, existem coisas que vão acontecer em determinados momentos. A volta do Senhor Jesus Cristo, a ressurreição dos mortos, o arrebatamento da igreja, tudo isso vai acontecer em um momento da história. E a Bíblia diz que eu preciso ter esperança para, em fé, estar nessa espera. Agora, a fé é de uma outra natureza, não é de outra natureza, é de uma outra ordem, é outra virtude. A fé não está se referindo ao que eu recebi, no passado, nem o que eu receberei no futuro, mas o que eu tenho no presente. A fé trabalha agora. A fé não trabalha no ontem e nem trabalha no amanhã. A fé é algo do agora, é aquilo que me sustenta no sentido de eu já tenho, já possuo, não vou ter, nem tive, eu tenho tudo que eu preciso para a minha vida. Por isso, o texto que nós escolhemos aqui fala sobre a história de um homem chamado Jairo, que tem a sua filha enferma, segundo a Bíblia Sagrada e palavras aqui mesmo de Marcos, moribundo, ou seja, estava perto da morte, estava na iminência da morte, e ele então vai buscar ao Senhor Jesus para trazê-lo até a sua casa, orar pela sua filha para que ela não morresse. No caminho, segundo a Bíblia Sagrada, nesse trajeto de Jairo para a casa onde estava a sua filha, a palavra de Deus diz que uma mulher com fluxo de sangue chega, toca em Cristo Jesus e é curada, e toda aquela situação atrasa o Senhor Jesus, e quando eles estão de volta a caminho, a Bíblia diz que alguém chega para o Jairo e diz: Jairo, não incomode mais o mestre, a sua filha está morta, não há mais o que fazer. E aí vem a palavra que o Senhor Jesus dirige a Jairo. A Bíblia diz que o Senhor, olhando para Jairo, disse: Jairo, não temas, crê somente. E essa expressão, ela é muito
elucidativa para algo que nós precisamos entender e que isso deve estar muito clareado, né, na nossa espiritualidade. A fé, ela não atua fora. A fé, ela precisa ser expressão do que está dentro. Às vezes, as pessoas até creem que palavras, elas são fortes e precisam ser expressadas de maneira positiva, mas não é algo que faz parte da sua convicção. É mais porque ela tem medo do que ela está dizendo, do que de fato certeza do que ela está crendo. As pessoas têm muitas vezes medo de dizer algumas palavras, quando falam em morte, em doença, em algum tipo de situação, não é? Elas acabam até, e tem algumas pessoas que fazem isso explicitamente, não dizem determinadas palavras, porque acham que aquilo é de mau agouro, que aquilo vai produzir alguma coisa ruim em algum lugar, e que isso vai trazer aquela situação para dentro da sua vida. Mas isso é de fato aquilo que muitas vezes nós observamos nas pessoas que têm a crença em palavras mágicas, em expressões que vão produzir algum tipo de reação no mundo físico. Mas o que a Bíblia está falando aqui, e por isso Jesus fala, não temas, por quê? Porque o temor nasce aonde? Aqui dentro, no coração. É aqui que a fé precisa agir primeiro. É aqui que eu preciso ter no meu coração. E não adianta eu ficar falando tudo o que eu quero. Eu sei que eu vou conseguir a minha casa. Eu sei que eu já venci essa doença. Eu sei que eu já paguei a minha dívida. Não adianta. E eu vou dizer para você, irmãos, por que não adianta você ficar repetindo isso, se é apenas uma expressão e não faz parte das suas convicções? Porque a Bíblia fala de um espírito da fé. Isso está lá no livro de 2 Coríntios 4,13. Existe o espírito da fé. E qual é o espírito da fé? Eu vou ler com você. 2 Coríntios 4,13 diz assim: e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, cri, por isto falei. Nós cremos, também por isso falamos. Então, olha só, qual é o espírito da fé? A fé não é uma tentativa de você, com palavras, mudar as circunstâncias externas, mas é com a palavra de Deus mudar o seu mundo interno. É aquilo que você crê, é aqui dentro que faz a diferença. E eu vou dizer por que também o espírito da fé é dessa forma, desse jeito que a palavra de Deus fala aqui. Deus, quando Ele criou todas as coisas, Ele criou a partir da sua palavra. Do nada, Ele criou. Começou, Ele disse e as coisas aconteceram. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós fomos criados para manifestar as virtudes de Deus e como de fato Ele é e age. E Deus faz todas as coisas pelo seu poder, através da sua palavra. Por isso, há esse espírito de fé. E por que isso não resolve? E às vezes até traz mais frustração. O quê? Você ficar falando, sem você crer. A gente fica falando, não, eu sinto já que fui curado. Eu sei que eu consegui o meu carro. Eu sei que eu consegui essa vitória. Aquela vaga já é minha.
pessoa fala isso, mas quando isso não é produto de fé, é só uma expectativa, é só um desejo, são só palavras que de fato são expressadas numa esperança de que aquilo aconteça, você não está entendendo o espírito da fé. Porque quando Deus fez você para que a sua boca expressasse aquilo que está no seu coração. Preste atenção. Quando você expressa algo, mas que na verdade não é o que você crê, é apenas a sua vontade, é o seu desejo, e você acha que isso é fé, isso vai trazer frustração para você em algum momento. Porque você fica falando, você fica dizendo, mas lá no seu coração você não tem convicção, porque a fé é convicção. E convicção é o seguinte, é certeza, está lá, não muda. Aconteça o que acontecer, não muda. Não tem a ver com algo fora, tem a ver com aquilo que você tem dentro. E por que isso precisa ser corrigido? Porque o espírito da fé vai trabalhar naquilo que eu chamo de calibragem. Você precisa calibrar o seu coração com a sua palavra. Tem que fazer, meu irmão, parte de você. O apóstolo Paulo, ele disse algo muito forte em 2 Timóteo 4,7. Acabei a carreira, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Mas não é guardar a fé como se você pudesse fazer um armazenamento de fé. A fé não é você armazenar um monte de textos bíblicos, palavras de efeito, para que você fique dizendo quando a luta está acontecendo. Não, o que Paulo está dizendo é: eu enfrentei as lutas, eu passei dificuldades, eu enfrentei tribulações, e aquilo que de fato eu creio em minha vida, em meu coração, aquilo que faz parte de mim, está aqui. A minha fé, essa fé ativa, essa fé que faz parte de quem eu sou. Então, às vezes eu vejo pessoas se frustrando porque elas pensam que as palavras elas têm algum efeito mágico. Então, olha, cuidado, não, claro, irmãos, a gente precisa tomar cuidado mesmo com as nossas palavras, não é? Mas a fé é de uma outra ordem. Você precisa tomar cuidado com as suas palavras, porque as suas palavras, na verdade, elas mandam, olha só, elas mandam comandos ao seu coração. Elas começam a encher o seu coração de determinadas coisas. Então, preste atenção. Embora você, ao falar, não muda nada se você não crê, e pelo contrário, isso pode trazer até frustração, existe um jeito que a Bíblia Sagrada diz que nós podemos sim calibrar o nosso coração com a nossa palavra. Não é ficar dizendo, eu creio que eu já consegui, eu creio que eu já venci, eu creio que eu já alcancei. Se isso não faz parte da sua fé, como eu disse, você vai ficar falando isso, o seu coração vai dizer, isso não é real, isso não é verdade, você não crê, isso não faz parte de você, em algum momento você vai ficar frustrado. Mas existe um jeito sim, é através da palavra de Deus. Quando você encharca o seu coração e você vai
lendo e vai dizendo para você: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então você vai falando a palavra, você vai escutando a palavra de Deus, e aquilo vai trabalhando, e aquilo vai calibrando o seu coração. E quando você expressar alguma coisa, você não vai expressar alguma coisa só porque você tem desejo que aquilo aconteça. Você vai expressar aquilo porque você tem certeza que aquilo é vontade de Deus, é para a glória do Senhor, e vai abençoar as pessoas que estão em seu redor. Por isso, quando o Senhor foi lá junto com Jairo, e ele recebe aquela palavra desanimadora, desalentadora, horrorosa, terrível: sua filha já morreu. O Senhor disse: você não foi lá me buscar? Você creu, a sua fé fez você sair de sua casa, deixar a sua filha quase morta e ir me buscar. Agora você recebeu uma palavra contrária, e o que eu vou pedir para você é: continue crendo. Continue crendo. Mantenha a sua fé, não importa as circunstâncias. Crê somente. Porque a sua boca, irmãos, e o seu coração foram feitos para atuarem juntos. Antes que o Jairo dissesse alguma coisa, olha só, porque a Bíblia diz que Jesus ouviu a pessoa. Se você ler o texto, você vai ver. Olha só, estando, versículo 35, eu vou ler agora. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? Jesus ouviu estas palavras, e antes que Jairo dissesse alguma coisa, olha só, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Irmãos, aí é que você precisa preservar o seu coração. Se você tem fé, convicção de que algo não é só desejo, não é só vontade, não é só expressão de uma expectativa, de uma vontade sua, não, é fé dentro da palavra. Você crê de fato na palavra de Deus. Preste atenção, quando acontece alguma coisa, é importante que você calibre a sua boca. Aí sim, melhor é calar do que falar. Melhor é calar do que falar. Por quê? Porque essa fé que a Bíblia Sagrada diz que nós precisamos ter, é uma fé que atua em outro nível, é de uma outra instância, não é humana. Preste atenção, eu vou explicar para você com clareza. No capítulo 4, versículo 18, que é a sequência daquele texto que a gente leu sobre o espírito da fé, diz assim: não atentando nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Então, a fé, ela não é guiada por aquilo que a gente vê, por aquilo que a gente percebe em torno. A fé é guiada por essa convicção das coisas que não são perceptíveis pelas nossas sensibilidades. E o capítulo 11, que fala sobre fé de maneira muito clara, versículo 1 a 3, diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho.
pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira, preste atenção, que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, a fé tem essa natureza, essa característica. Ela é essa convicção perfeita, essa convicção inabalável daquilo que de fato eu já tenho, daquilo que eu já possuo, não vou possuir, já possuo. Não é esperança, porque a esperança é quando você espera um acontecimento. Quando você vai ler a Bíblia, leia lá, você vai ver. É sempre em função de algo que vai acontecer na história. Então não é essa esperança de que algo vai acontecer no sentido de me trazer algo que eu já não tenho. Não, é a minha tranquilidade, sossego, de esperar o acontecimento na história, daquilo que eu já creio, daquilo que eu já possuo, já tenho. Essa é a fé. A fé é para agora, a fé não é para amanhã, a fé não fica se baseando no passado, a fé é a convicção no presente. Por isso o Senhor disse: Jairo, crê somente. Crê somente. E aí a gente vai ver as possibilidades da fé, que não é a expressão de desejo, palavras positivas, frases afirmativas, mas é a convicção dentro do meu coração. E aí, quando eu vou falar, eu não vou falar simplesmente porque eu quero que aconteça. Eu não vou falar porque eu tenho esperança que aconteça. Eu vou falar porque eu tenho certeza que eu já tenho. Por isso, o espírito da fé é: crie, por isso falei. Não é falei e depois eu criei. Às vezes as pessoas pensam que é assim: eu vou falar bastante alguma coisa, aí de tanto eu falar, aí eu vou crer. Não é assim que funciona. E a Bíblia diz que esse é o caminho inverso. Eu creio e depois eu falo. Primeiro é aqui, dentro do meu coração. Porque se for o inverso, não é fé, é expectativa, é anseio, é desejo, é vontade, mas não certeza. A fé é a convicção que eu tenho de que tudo que Deus me deu, tudo que o Senhor prometeu, eu já tenho, porque Ele disse, e eu confio no seu caráter e recebo a sua palavra no meu coração. E todas as expressões que eu faço com a minha boca é para manifestar essa minha convicção. Então evite frustrações. Pare de ficar falando aquilo que você não crê. Pare de ficar dizendo que você vai ter, que você vai conseguir, que você vai alcançar, se isso de fato não faz parte de sua convicção. Cedo ou tarde você, por isso tem muita gente frustrada dentro da igreja, porque na verdade faz expressões, diz expressões, mas lamentavelmente meus irmãos e minhas irmãs não crê, vai se frustrar. Agora quando você crê, aí você fala, porque esse é o espírito da fé. Crie, por isso falei. Quem recebe essa palavra, fique em pé na presença do Senhor. Deixa eu orar com você e por você. Entenda isso. Nós não somos adeptos da neurolinguística. Nós não somos
do pensamento positivo, também não somos do pensamento negativo. Nós somos da fé. A nossa convicção é no caráter de Deus e na sua palavra expressa. É isso. Oremos. Senhor meu Deus e meu Pai, abençoa cada vida que aqui está, cada irmão, cada irmã, cada vida que aqui nos acompanha também pelo culto online. Meu Deus, abençoa, fortalece, sustenta, anima, protege, guarda, e que a fé, meu Deus, seja cada vez mais aumentada, trabalhada nessa direção, meu Deus, para que nós não vivamos frustrações e chamemos de fé aquilo que não é fé, que acaba nos frustrando, meu Deus, porque na verdade não é parte de nós, não faz parte das nossas convicções. Nos ajuda, Pai, a vivermos a fé da maneira correta, da maneira certa. E como tu disseste a Jairo, que nós creiamos somente, que mantenhamos a nossa fé para a glória do teu nome. É o que eu te peço e eu te agradeço. Muito obrigado. Amém. Graças a Deus.